Boa noite, irmãs. É um prazer enorme estarmos aqui nessa noite para juntas adorarmos ao nosso Deus. Eu sei que vai ser uma noite de bênção, uma noite agradável, uma noite em que nós vamos realmente sentir o mover de Deus aqui na nossa igreja, né? Nós agradecemos a presença de todas, né? Tem muita gente daqui da igreja, mas tem pessoas visitantes, e nós estamos muito felizes com a vida de vocês aqui em nossa igreja, com a chegada de vocês aqui, e que vocês sejam grandemente abençoados. Nós temos certeza que Deus já preparou um banquete para nós aqui nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, aqui o nosso texto fala nessa noite, na palavra de Deus, de que o nosso Deus, nós devemos entregar a nossa vida cotidiana nas mãos de Deus, como oferta a Deus. O nosso dormir, o nosso comer, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso sair de casa, o nosso voltar de casa. Não somente aquelas coisas que nós achamos assim, isso é muito importante, eu vou entregar nas mãos de Deus. Não, o nosso tudo, entregar nas mãos de Deus e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, porque o que Deus tem preparado para nós é muito, mas muito, muito, muito importante. Mas nós devemos nos transformar, nós devemos ser renovados, a nossa mente deve ser renovada, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque a nossa vontade pode até ser boa. Sim, pode ser boa. A nossa vontade pode ser agradável, não pode? Mas perfeita, só a vontade de Deus. Então, nós devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque só dele é perfeita. E eu estava conversando ali fora agora com uma irmã, e ela falando sobre o filho dela, o vestibular que ele quer fazer, e onde ele quer fazer. E ela falou assim: Marione, ele estuda o dia inteiro e acorda 6 horas da manhã para estudar. Mas eu estou dizendo para ele, porque eu quero fazer em tal lugar. Se eu não passar na UFES, eu quero fazer em outro lugar. Ele falou assim, ela disse, ele está nas mãos de Deus. E eu falei, exatamente. Porque a vontade de Deus, às vezes não é a nossa, porque Ele tem algo bem melhor para nós. Então a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E é por isso que nós devemos experimentar e nos renovarmos a cada dia com o nosso Deus. Vamos orar, irmãs? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, as ricas bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, a cada momento, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado das nossas famílias.
Tu tens cuidado da nossa igreja, Senhor. E nós agradecemos, ó Pai, porque Tu és perfeito, Tu és bom demais. Senhor, abençoe esse culto nesta noite, que é feito, ó Deus, para Ti, em adoração a Ti, Senhor. Abençoe a doutora Ilma, Senhor, essa mulher de Deus, que vai falar para nós nesta noite, que ela possa nos dar o recado vindo de Ti, Senhor. Dê sabedoria à Tua serva, Senhor, e use grandemente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos louvar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. As suas
Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém? O amor de Deus não falha. Nós tivemos... Hoje eu cheguei aqui e falei, gente, chegou o Natal. E graças a Deus, né? Mais um ano diferente. Um ano diferente para todos nós, um ano cheio de desafios, um ano desafiador. Mas o amor de Deus não falhou. Amém. Todos os momentos que tivemos, de alegria, de tristeza, de vitórias, de lutas, de perdas, o amor de Deus não falhou. E hoje nós estamos aqui, nós somos privilegiados de estar aqui. Você se sente privilegiado? Amém. Tudo isso foi arrumado, preparado, programado, com o maior carinho para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós não estamos aqui hoje por acaso. Nós não entramos aqui por acaso, quem está do seu lado não está por acaso. E tudo o que está acontecendo aqui hoje estava nos planos de Deus. Amém. E eu queria te convidar para neste momento, nós vamos fazer uma oração, cantando, mas orando, pedindo ao Senhor que nos traga à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nós vivemos, mas que nós queremos deixar para trás, aquilo que nós vivemos e queremos crescer com o que nós vivemos e aprender. Essa oração, ela fala que eu vou esquecer, e uma nova história eu vou viver. Eu quero ser uma mulher transformada. Amém. Que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza a cada dia, mas que sejamos mulheres para fazer a diferença, sendo transformadas e transformando, né? Que nós possamos fazer essa oração. Lembre-se que este é o momento mais importante da sua vida, porque é o que você está vivendo agora. O que passou, passou, e o que virá nós não sabemos. Então não tem momento mais importante que esse. Então faça o seu melhor. Cante da melhor forma que você puder. Fale com Deus, entregue a Ele essa oração. Amém? Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Sua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver
Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Chegado o momento do culto em que nós vamos honrar o nosso Senhor com as nossas ofertas. E eu queria ler uma palavra que está aqui em Salmo 96, os versículos 6 a 8. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos teus átrios. Nós entendemos que tudo vem do Senhor, tudo pertence a Ele. E tudo que nós necessitamos, nós encontramos nele também. Seja o que for, seja provisão, seja saúde física, emocional, espiritual, libertação, cura dos nossos medos, tudo. Cura dessa ansiedade que a gente está vivendo nesses tempos que já foi falado, a gente tem visto diariamente, uma mente sã, tudo nós achamos no Senhor, a paz que tanto desejamos. Por isso eu convido a igreja a ofertar, como forma de gratidão a tudo que recebemos e para agradecer quem o Senhor é em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por este momento, quero agradecer cada oferta que aqui for lançada, Senhor, e tudo, Senhor, que acontecer neste culto de hoje, nós entregamos a Ti. Receba a nossa gratidão como louvor, Senhor, recebe os nossos pedidos, Pai, que seja uma noite de verdadeiramente celebração a Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Todos que
Aleluia. Quantas mulheres neste lugar querem ser esta bênção que este grupo maravilhoso acabou de cantar? Amém. Eu quero ser bênção, eu quero ser uma mulher transformada, eu quero ser uma mulher restaurada, eu quero ser uma mulher cheia do poder de Deus. Aleluia. Você pode se colocar em pé, meninas? Vocês podem se colocar em pé, meninas? Meninos também, meninos, por favor, meninos. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai voltar para aqueles que esperam a sua salvação. Aleluia. Nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso todos os dias estamos em sua presença. Todos os dias nós esperamos a sua volta. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz assim que o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que espera também diga: vem. E aquele que tem sede, venha, venha e beba da água da vida. Vamos nos saciar nesse poço de vida nesta noite. Aleluia. Coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá escalar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Na sua glória ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor. Cante assim. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber Na letra desta canção, louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, nosso Deus. Digno tu és de receber
receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és, digno tu és, Senhor, de receber o louvor neste lugar, Senhor. Tu és digno, Senhor. Ele virá no piscar de olhar. Quando estiver pronto, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantarão. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Ele está voltando. A trombeta está soando. Entenda este nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez, cante isso, igreja. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. A trombeta está soando. Ela está soando. Aleluia. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Para terminar, só a igreja. Para terminar, só a igreja. Cante. Está voltando. Que lindo. Cante, mulher. Aleluia. Aleluia. O teu nome e o meu, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos amigos, as pessoas que amamos. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar? Eu quero avisar as irmãs que lá fora tem um material da doutora Ilma para ser vendido. Se alguém quiser, lá na saída tem alguém vendendo, é só procurar onde está o material da doutora Ilma. E antes de passar a palavra para ela, eu queria, assim, agradecer a todas vocês que estão aqui, mas eu gostaria muito de agradecer as minhas companheiras de renovo, porque cada pessoa, ao entrar, recebeu um marcador de Bíblia, que está dizendo a data do renovo ano que vem. Guarde esta data, porque vocês sabem que, para a honra e glória de Deus, o templo é pequeno para todo mundo que quer vir no renovo. Então, aquelas que vão fazendo primeiras inscrições, vocês são aquelas que virão.
Então, guarde bem essa data que está aí no marcador de Bíblia. E eu gostaria de pedir às minhas companheiras de renovo que ficassem em pé, para que fossem conhecidas por aquelas que nos visitam e pelas irmãs da igreja. Agradeço a todas vocês, porque sem vocês, nada poderia ser feito. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a ajuda de vocês. Como a Luciana falou, tudo foi feito com muito amor, com muito carinho. Isso aqui tudo foi feito pelas mulheres do Renovo. E nós sabemos que elas fazem para agradecer a Deus e para a honra e para a glória do nome de Deus. Obrigado. Uma salva de palmas para essas mulheres, gente. Agradecemos a equipe de louvor que está aqui nos ajudando, fazendo, umas não poderiam, mas estão aqui, vieram aqui primeiro para juntos agradecermos a Deus. Obrigada à equipe da mídia que está aí desde cedo, nos ajudando, fazendo tudo que a gente pediu. Nós sabemos que hoje é dia de feriado deles, mas eles estão aqui, a Cátia, o Daniel, a equipe, fazendo esse trabalho. Agradecemos a irmã Berenice, que bondosamente aceitou o nosso convite, né, substituindo a irmã Heloísa, que não estará aqui. Berenice, obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E agora, nós vamos passar a palavra à doutora Ilma, essa mulher de Deus. Domingo eu falei, essa mulher está aqui, é uma grande mulher de Deus, conhecida internacionalmente. Ela anda o mundo todo falando do amor de Deus, da bondade de Deus. E eu, particularmente, eu tenho assim uma gratidão muito grande e tenho uma consideração muito grande por esta mulher, porque ela faz disso um ministério. Ela vem para servir ao Senhor. E eu quero deixar bem claro para vocês que ninguém está pagando a doutora Ilma para vir aqui, não. Ela não veio aqui, ela não cobrou, ela não está sendo paga. Ela veio por amor. Ela aceitou o nosso convite por amor, para que o Evangelho, que a palavra de Deus fosse expandida e para que todos nós pudéssemos aproveitar do que Deus tem para nós através dela. Doutora Ilma, muito obrigada mesmo por tudo, de coração, pelo seu carinho, pela sua disposição de estar aqui conosco, nos trazendo a mensagem nessa noite, tá? Pode usar à vontade. Amém. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar. Oi. E com a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é uma alegria estar aqui. Aliás, a gente já estava com uma saudade, né, desses eventos de mulheres, essa vontade de nos aglomerar, né? Quem é que não está com saudade? Eu acho que todos nós estávamos com vontade de nos encontrarmos, dar um abraço, coisa tão boa depois de tanto tempo, né, que estivemos dentro de casa, com todos esses desafios que passamos, gente. Vou falar bem rapidinho aqui dos meus 2 livros, para já começarmos com a palavra de Deus, né? Esse primeiro livro, muitos já conhecem, é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Eu sempre tive no meu coração esse desejo de escrever sobre família, por escutar pessoas há tantos anos. E cada vez que você escuta alguém com suas dores, angústias, por trás tem sempre uma história que sempre chega no mesmo lugar: família. E aí eu fiquei com essa questão na mente: família o que é? É um lugar de refúgio? E como eu estava escrevendo minha tese de doutorado, aí eu utilizei o mesmo tema e o mesmo questionamento para trabalhar também com as pesquisas teóricas também, para a gente poder pensar sobre isso. Então, eu transformei num livro que fala da nossa estrutura psíquica, a estrutura psíquica da família, aquilo que nós carregamos das nossas famílias e levamos para o nosso casamento.
E o resultado disso na nossa vida? E como nós podemos identificar se a família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Em outubro, durante a pandemia, que foi um bom tempo que eu tive a oportunidade de concluir, eu lancei o Enigmas da Alma, uma decifração à luz da palavra de Deus. Todos nós temos os enigmas da nossa alma, né? Todos nós precisamos compreender quais são os nós que estão na trama psíquica, que compõem a nossa história, o que nós somos, e que precisa ser olhado à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas as respostas que precisamos para compreendermos e identificarmos os enigmas da nossa alma. Primeiro, porque nós somos criados por Deus. E como Criador, Ele sabe exatamente onde estão os nossos pontos de dores que Ele quer transformar em pontos de cura. Então é nessa perspectiva que eu trouxe esse livro, né, que tem tanto uma teoria como também tem casos clínicos. Opa, que bom, obrigada. Gente, nós temos um tema hoje bem pertinente para tratarmos: superando os nossos medos. É pertinente por causa do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos fechando, eu espero que seja, mas nós estamos ainda numa pandemia. Apesar de quase 2 anos nela. Não sabemos se vai acabar agora, ou se já está chegando alguma coisa lá na Europa, vai chegar aqui no Brasil. Nós não sabemos. E eu creio que nunca vimos tantos medos, inseguranças, incertezas, ansiedades como nesse tempo. Todos nós enfrentamos os nossos momentos difíceis, né? Na verdade, a pandemia trouxe gatilhos fortíssimos para desencadear a angústia da alma. Por quê, gente? Foram adoecimentos, perdas, confinamentos, incertezas de sair para o hospital, muitas vezes sem despedida, e de ter medo se ia voltar ou não, uma incerteza. E também os velórios sem luto, sem elaboração de um rito de passagem, sem elaboração devida de um luto e de uma despedida. E quantos se foram? Nas nossas famílias. Então, ninguém está isento de pensar nesse tema hoje. No cenário de terror que se configurou na mídia durante todo esse tempo. E as nossas crianças? Como protegemos a mente das nossas crianças que ficaram vulneráveis a todo esse cenário? Então, esse é um tema que podemos parar para pensar hoje. Eu quero começar com algumas perguntas para refletirmos. Quais são seus medos? Quais são seus medos? Não só os que você teve na pandemia, que é o medo da doença, da morte, da perda do emprego, das finanças. Mas quais são seus medos? Quais os medos que você já identificou ao longo da sua história? O que o medo representa na sua história? Você já teve alguma situação de medo paralisante na sua vida? Em algum momento você já se sentiu paralisado pelo medo? E mais uma perguntinha ainda mais específica. Que sentimentos vinham quando você ouvia os passos do seu pai chegando em casa? Só para a gente pensar, gente. O medo
é um sentimento que impulsiona as pessoas a reações contraditórias. Fugir ou lutar, paralisar ou atacar. E outros comportamentos impulsivos muitas vezes. E a insegurança e a ansiedade levam muitas pessoas a reações insanas. Reações sem controles. Reações que podem trazer malefícios para a nossa vida. No entanto, o medo é necessário para a preservação da vida. Todos nós precisamos desse mecanismo que aciona alerta em algum momento, porque é como um sensor em nosso cérebro que ativa o nosso sistema de alerta para um perigo real ou imaginário. Quem nunca foi andar numa rua e de repente sentiu o sensor lá ativando o seu mecanismo de alerta, dizendo que tinha um perigo ali real. Às vezes é um assaltante, às vezes é um animal, às vezes é alguma coisa, até mesmo um carro desgovernado. Então, esse mecanismo que ativa nosso sistema de alerta, nosso mecanismo de alerta, todos nós temos, mas também podem ser imaginário. E as nossas experiências de vida estarão muitas vezes contaminando nossa percepção da realidade. O medo faz parte dessas emoções que nós também conhecemos como emoções negativas, emoções tóxicas, emoções adoecedoras, porque o medo pode adoecer, e emoções destrutivas. Adoecedores, porque tudo que acontece na nossa alma pode desencadear um sintoma no nosso corpo. O corpo fala daquilo que acontece na nossa alma. Então, muitas vezes, um sentimento recorrente, um medo recorrente, que vai acionando uma liberação de adrenalina na corrente sanguínea, o cortisol e outros neurotransmissores que já conhecemos, pode ativar toda a nossa defesa. E isso pode ser tão angustiante que pode acelerar o batimento cardíaco, pode vir a sudorese, e pode vir outros sintomas que vão dizer do nosso medo. Então, junto com a ansiedade, com a insegurança, mas com outros sentimentos negativos, como mágoa, ressentimento, amargura, rancores e muitos outros sentimentos que impedem a harmonia da alma e que são entulhos na nossa alma, podem obstruir o fluxo das emoções saudáveis e das nossas emoções fortalecedoras, tão necessárias para a nossa saúde. Eu lembro agora daquele texto de, acho que é João, me veio à mente agora, João, 3 João, acho que o versículo 2, que diz assim, amado, quero que vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que João está nos dizendo? Se a nossa alma está turbulenta, se a nossa alma está angustiada, nós podemos sofrer isso, 3 João 1 e 2. Nós podemos sofrer no corpo esses efeitos do que está acontecendo na nossa alma. Por quê? Porque nós somos seres integrais. Tudo o que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, vão afetar tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Provérbios 4, 23 diz, sobretudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida, como diz em outra tradução. Sobretudo, acima de qualquer coisa. É um alerta que a palavra de Deus nos dá,
dizendo enfaticamente para nós, ó, se você tem alguma coisa que você tem que cuidar muito bem, que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque se o coração for entulhado, se o coração tiver cheio de sentimentos negativos e danosos, as saídas da vida, o fluxo da vida, as fontes da vida ficam obstruídos. Quantas vezes a vida está emperrada, a coisa está difícil de avançar, de caminhar, e aí tudo isso vai impedindo as nossas emoções saudáveis, e quando vemos, já estamos tendo comportamentos autossabotadores, que são comportamentos que trazem dano à nossa vida. E o medo, gente, junto com a vergonha, formam a inibição. E são as primeiras emoções tóxicas experimentadas pela raça humana. Os dois primeiros sentimentos mais primitivos experimentados pela raça humana, nós podemos dizer que é o medo e a vergonha. Em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que Deus vinha toda tarde, na viração do dia, encontrar com o primeiro casal. Era o encontro do amor. Havia uma expectativa desse encontro. E eu sempre penso, eu sou muito visual, quando eu leio esses textos eu já crio cenários. Eu imagino Deus chegando, assim quando o dia se faz noite, viração do dia. O que acontece na viração do dia? O pôr do sol. E o pôr do sol é tão lindo. Um dia eu vi um pôr do sol tão maravilhoso, que eu fiquei assim tão de queixo caído, com aquela beleza toda, que eu falei, meu Deus, que coisa, que colorido maravilhoso, que Deus pintou no céu. E aí eu fico imaginando como era o pôr do sol lá no Jardim do Éden. Não, devia ser sobrenatural, né, gente? Fantástico. Aí eu fico imaginando Adão e Eva esperando Deus toda tarde, na viração do dia, para juntos eles desfrutarem ali do pôr do sol e daquele encontro que trazia calor, que trazia aconchego, que trazia amparo para a alma do ser humano. Toda tarde ele chegava, os passos do Criador, do Pai. Então, o barulho dos passos do Pai. Por isso que eu perguntei para vocês, que sentimento vem ao seu coração quando seu pai chegava em casa? O barulho dos passos do Pai no jardim trazia para eles um sentimento de aconchego. Algo difícil até de descrever. Qual era, né? Como o coração ficava. Eu creio que era uma alegria imensa na alma deles. Mas um dia, depois que eles descumpriram os princípios estabelecidos por Deus, o barulho dos passos do Pai mudou. E eu imagino que quando ele ia pisando nas folhas do jardim, né? Que ia fazendo aquele barulho. Você já pisou em folhas no jardim? Não vai fazendo aquele barulho? E eu penso que quando aquele barulho ia fazendo ali, começou uma emoção inquietante, angustiante e desesperadora na alma deles. Mudou o cenário. Desobedecer a ordem divina fez de Adão e Eva fugitivos, angustiados da presença de Deus. A alegria se transformou em angústia. Medo e vergonha apareceram como sentimentos mais primitivos. Só que antes do medo e a vergonha, quando eles perceberam o barulho, começou a ansiedade. Sabe como começa a ansiedade? Você já percebeu? Você sente que alguma coisa começa a te inquietar. Por quê? Porque vai aumentando toda a sua circulação sanguínea, você já vai, a sua respiração muda.
e você já consegue identificar que tem algo no percurso, né, do seu sistema neurológico que está acionando uma ansiedade. E eles sentiram isso. E o medo e a vergonha apareceram. E eu creio que esses dois sentimentos dão origem a todos os outros sentimentos que adoecem a alma. As experiências angustiantes e dolorosas impulsionam o medo e a ansiedade. E além de tudo, o medo é o impulsor de várias doenças da alma. As fobias, o pânico, que na nomenclatura lá da psiquiatria, a síndrome de pânico, o transtorno de pânico, que é um diagnóstico da medicina psiquiátrica. Por quê? Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, naquele momento que aciona o mecanismo de alerta real e imaginário, já começa a haver toda uma mudança no nosso sistema, e ali começa já todas as alterações que vão desenvolver um transtorno. Síndrome, então, vários sintomas. Na verdade, a síndrome de pânico nada mais é do que a angústia do desamparo infantil. Isto é, em algum momento na vida, quando você não tinha amparos, não tinha recursos para te proteger, se sentiu totalmente desamparada, naquele momento começou uma sensação de desamparo tão grande que você guardou aquele impacto totalmente no seu emocional e que vai acionar por algum gatilho na vida adulta. Gente, como tivemos pânico nesse período de pandemia? Não foram poucos, não. Foram muitos. A pandemia foi gatilhos para trazer tudo isso. E aí o transtorno de ansiedade, outras doenças. Mas não só da alma, também do corpo. Como eu falei, o corpo sofre todos os efeitos. Então, nós começamos também a ter outros sintomas. Além de que tudo isso, quando vem o pânico, vem o medo, vem essa angústia, desenvolve comportamentos controladores. Isto é, a pessoa fica tentando o tempo todo controlar as circunstâncias ao seu redor. E muitas vezes isso vai para um controle patológico, porque nós não conseguimos controlar todas as coisas. E aí já começa todo aquele sintoma de tremores, de tudo isso que acontece. E que vem o pânico. As crises comparecem quando algo foge ao nosso controle. E a gente teve controle de alguma coisa nesse tempo, gente? O controle fugiu das nossas mãos. O controle fugiu. Já a vergonha produz a inibição, timidez e outros comportamentos arredios. E a vergonha surgiu quando a cobertura da inocência foi perdida. E eles se viram descobertos e tiveram vergonha de si mesmos, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Porque no capítulo 2, versículo 25 diz: ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então a nudez já existia. Naquele momento, a inibição, a vergonha, não foi da própria nudez, mas foi da perda da inocência e da pureza, quando eles se viram e se perceberam nus. Porque descobrir, isto é, tirar a cobertura do que Deus cobriu, produziu todo esse caos interior, todo esse desgoverno da alma, todo esse desequilíbrio do sistema naquele momento com o primeiro casal. A nudez diz da sexualidade e a vergonha da sexualidade, a vergonha de si mesmo, produz a inibição e a timidez e impulsiona muitas vezes uma vida sexual sombria, escondida, distorcida,
que é um cenário favorável para o campo das perversões. Voltando ao medo, como vimos, ele pode ser real ou imaginário, desenvolvido em situações ameaçadoras, de algo que a gente vê e é concreto, ou também herdado. Há pessoas que repetem comportamentos herdados. E é tão interessante, eu estou vendo ali a doutora Maria Angélica, tudo bem? Não é? Que é obstetra. Quantas vezes um trauma na gravidez pode produzir uma reação na criança? Não é verdade? Por quê? Porque a criança de ventre, ela sente todas as emoções da mãe. E até mesmo no nascer, né? Que na experiência do nascer, ali naquele momento pode já ter uma influência sobre o emocional. Quantas vezes a gente vai ouvir uma história de alguém com transtorno e você não vê nada que possa significar algo que você possa trabalhar. E é nessas horas que a teoria é limitada. É nessas horas que, por mais que você tenha todos os conteúdos teóricos já estudados e validados anos e anos por tantos estudiosos, tantos pesquisadores, mas tem um momento que há um limite. E quando há esse limite, só Deus pode percorrer conosco os momentos mais ocultos da nossa história, como diz o salmista no Salmo 139. Quando Davi ora, no versículo 23 e 24, quando ele diz, sonda-me, ó Deus, isto é, Senhor, faz uma varredura lá na minha alma, nos cantos mais sombrios da minha alma, tu conheces o meu pensar. E Davi fala durante todo o Salmo 139, a palavra ainda nem chegou à minha boca, o Senhor já sabe. Então o Senhor está para além dos meus pensamentos. Quando eu nem sei o que eu estou pensando, que eu posso estar pensando na minha memória inconsciente, o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as linguagens ocultas da minha vida. Tu conhece o meu sentir. Nem eu sei que sentimentos eu estou tendo. Muitas vezes eu tenho uma sensação de que algo está estranho na minha vida, mas eu não sei nomear o sentimento. Sabe aquele dia que você acorda melancólica, que você passa o dia todo? Sabe aquele dia que no final do dia, vai dando a tarde, você começa a sentir uma melancolia? Aliás, eu escrevi aqui no livro, Os Enigmas da Alma da Viração do Dia. Porque foram tantos pacientes que eu escutei que tinha essa sensação de melancolia no final do dia. Quando chegava em casa, quando chegava da escola, aqueles momentos quando o dia vai virando noite. E ouvindo tantas pessoas, é claro que tantos tinham histórias de pais que chegavam alcoolizados em casa, que aí nunca sabia como é que ia ser aquele momento que o pai chegava, se ele ia bater em todo mundo, se ele ia quebrar as coisas, se ele ia chegar calmo. Era uma expectativa que ficava recorrente, onde continuamente a criança ou o adolescente recebia aquele excesso de adrenalina e aquilo ia numa recorrência que ficava marcado na alma. Um dia eu estava falando sobre isso e uma moça que trabalhava no hospital psiquiátrico, uma enfermeira, ela falou, Ilma, eu agora entendi porque todas as tardes os internos no hospital psiquiátrico começam a se agitar e aí é a hora que a gente tem que medicar. Eu penso que nós trazemos na nossa alma a marca da perda da viração do dia. Que nós trazemos no nosso DNA como algo que se transmite por gerações em gerações.
Se cremos que a palavra de Deus é real, que foi Deus que nos criou, que o relato de Gênesis é a verdade, isso está marcado em nós. Vocês já viram quantas pessoas vivem numa busca intensa? Uma busca, eu sempre digo que todo ser humano vive em busca do paraíso perdido. Parece tema de filme, né? Indiana Jones. É verdade. É verdade, porque isso está marcado em nós. E aí um dia eu encontrei uma palavra que define muito bem esse sentimento, que é nostalgia. Nostos, que fala de lá. Algos, que fala de dor. Então, é a dor da perda do lar. Está marcado em nós, como seres humanos. E não é interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 48, ele diz: e serás como jardim regado. Então, aquele jardim perdido para a raça humana, que foram colocados os anjos com espada flamejante, interditado, porque lá tem a árvore da vida. Ele vem para nós como uma profecia, que ele vem para dentro da nossa alma, que se cumpre em Jesus. Quando ele diz: eu sou a água da vida, que refresca a alma, e serás como um jardim regado. Então a presença do Espírito Santo em nós traz esse refrigério para a nossa alma nesses momentos difíceis. E a boa notícia é que o jardim interditado será reencontrado. Está lá em Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore que está no meio do jardim. Ao vencedor, querido, aquele que passa os medos aqui, as dificuldades, os sofrimentos, mas que vai vencer em nome de Jesus. Quantas vezes, diante de um medo real, a gente vai buscar uma ação compatível para se proteger, saindo daquele cenário, buscando ajuda. É necessário. É necessário, quando o medo vem, a gente identificar se é um medo real e que ação compatível nós precisamos ter. Ou se é um medo imaginário, de onde que ele vem. Identificar a fonte do medo para ter equilíbrio na busca da ação adequada. Mas não é tão simples assim, a gente sabe disso. Nós temos memórias inconscientes que podem atuar nesses momentos, levando a reações. As ações são previsíveis, fruto da nossa elaboração mental. As reações são imprevisíveis. As reações é aquilo que a gente tem dentro. Então, as nossas reações revelam o nosso coração. A angústia do desamparo infantil geralmente está por trás desses momentos angustiantes. Então, a procura, a busca do autoconhecimento nos ajuda a compreender a razão do medo. Mas nenhum autoconhecimento se consolida se não for aqui pela palavra de Deus. Que quanto mais o ser humano se busca conhecer, mais ele vê que tem um caminho que ele precisa fazer para se conhecer totalmente pela via do olhar de Deus para nós. Quantas vezes o medo imaginário invade o pensamento sem permissão? Você não tem controle, vem um pensamento, invade a sua mente, e a pessoa já cria rapidamente todo um cenário mental desastroso. E ela já imagina aquele cenário, as consequências, sem nada real. A nossa mente é capaz de criar imagens mentais completamente fora da realidade, ancorada em situações difíceis já vivenciadas. São tantos medos que a gente poderia citar. Só citar, não dá nem para trabalhar. Medo de ser feliz. Vocês já viram pessoas que têm medo de ser feliz? Parece um absurdo. Mas vocês já viram pessoas que quando você pergunta: e aí, fulano, tudo bem? Aí ela olha para você assim e fala assim: bem demais. Estou até estranhando.
Já? Estou até estranhando, parece que tem alguma coisa que vai acontecer, alguma tragédia. Não está acostumado, porque o ser feliz é um estranhamento, não lhe é familiar, porque o familiar é a turbulência, a ansiedade, é a angústia. Aí a pessoa se sabota. Eu me lembro de uma esposa que o marido dela falou: Ilma, mas está tudo bem, a harmonia dentro de casa. De repente, ela começa a ficar inquieta, aí ela começa a brigar por tudo, aí eu fico quieta, não falo nada, daqui a pouco ela arranja uma confusão, e depois que ela arranja a confusão, aí alivia. O que é isso? Por que o conflito tem que aliviar? O conflito só alivia quando já há uma recorrência dessas angústias na alma. Ontem eu até falei sobre isso numa live que eu fiz com uma amiga que está lançando um livro, a Larissa. E na história dela, foi minha paciente há muitos anos, e a gente encontrou ali 4 elementos que fazem parte de toda a nossa história, que é a dívida, a dúvida, a culpa, a raiva e a negação. Pessoas que não conseguem viver a felicidade, elas carregam sempre uma dívida familiar, uma carga que não lhe pertence, lugares ocupados que não lhe pertencem. E aí vem a dúvida: tenho o direito de ser feliz? Tenho o direito de ser saudável? Tenho o direito de conseguir esse emprego que eu tanto sonhei? Quantas pessoas lutam a vida inteira para conseguir um lugar, quando chega lá naquele lugar se sabotam, fazem uma besteira, tem um vacilo, joga tudo fora. Outros têm medo de amar, de perder e de sofrer. Geralmente são pessoas que passaram por algumas perdas na vida, decepções, que têm medo de amar, que têm medo de se entregar a um amor, porque estão sempre prevendo a perda e o sofrimento. Mas tem outros medos mais simples, mas não tão simples. Medo de falar em público. Você tem? Já encontrou alguém que tem? Durante muito tempo eu dei curso de oratória, e eu lembro que algumas pessoas, quando iam para frente, a inibição era tão forte que ficava vermelhinho, e ali começava a tremer, pegava o microfone tremendo e não conseguiam falar. Que medo é esse? Do julgamento do outro, de ser rejeitado. Verdadeiras fobias algumas pessoas têm. E essas fobias que são traumas no percurso existencial, que são angústias deslocadas muitas vezes para um objeto fóbico, para um ambiente. São medos que a gente ficaria aqui a noite toda discorrendo sobre o medo e todas as dimensões dele na vida humana. Mas eu quero agora ir para um contexto bíblico, para a gente entender que é possível vencer o medo, é possível superar o medo pela confiança em Deus, pela confiança nas promessas. Há um texto bem conhecido nosso, vou citar assim de passagem, que está em Lucas 24, mas o pessoal da mídia pode ir projetando os versículos. Lucas 24, alguns pontos que me chamaram a atenção nesse relato de Lucas. Diz o texto que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. O que tinha acontecido, gente? Hein? Jesus tinha morrido. Era um cenário de luto, de dor, de perdas. E elas foram, o propósito delas era cuidar do corpo morto. E conforme o horário judaico, o domingo começava logo após o pôr do sol de sábado. E elas puderam então comprar e preparar as especiarias conforme o costume judaico da preparação de corpos mortos, para bem cedo no domingo elas irem ao sepulcro
Esse era o propósito delas. Não havia outros propósitos, porque elas sabiam que as autoridades romanas haviam lacrado o túmulo onde puseram Jesus, com selo de Roma, e havia um grupo de soldados lá de plantão para vigiar toda a área. Quem eram essas mulheres? A Bíblia diz que era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana, esposa de um procurador de Herodes, e Salomé, mãe de Tiago e de João. Muitas mulheres seguiam Jesus durante seu ministério, gente. Quantas mulheres seguiram Jesus? Seguiram a crucificação e não o deixaram de lado para chorar suas lamúrias após sua morte. Elas não ficaram lá chorando, elas saíram com um propósito. Mulheres focadas em propósitos agem assim. O que eu tenho que fazer? Eu posso escolher. Eu posso ficar aqui chorando, eu posso me levantar e fazer algo em favor de um propósito. Só que quando elas chegam lá, ela encontra a pedra removida do sepulcro. A surpresa. A pedra havia sido removida e o que era ainda pior, não encontraram o corpo. Todas as expectativas foram frustradas naquele momento e havia muita dor no coração delas enquanto planejavam ir ao sepulcro. Elas haviam presenciado a crucificação. Elas sofreram intensamente vendo o sofrimento do Mestre amado. Então o estado da alma dessas mulheres não era um estado fácil não, gente. Havia sofrimento. Elas viram as feridas. Elas sabiam que o corpo estava em um triste estado de feridas expostas. Elas sabiam que a condição daquele corpo era uma condição de muitos ferimentos, de muitas feridas. E aí, diante dessa perplexidade, elas não sabiam o que fazer. Você já ficou assim algum dia? Perplexa? Sem saber o que fazer? Onde você planejou tudo e de repente deu tudo errado. De repente algo aconteceu e aí começou a vir um sentimento no seu coração, talvez até de pânico. Tudo planejado e na hora de executar os planos vem a surpresa e a perplexidade do cenário mudado e alterado por uma circunstância que você não planejou. E aí você se depara com algo que foge ao seu controle e você não sabe o que fazer. Eu já me deparei com uma situação assim, diante da morte. Para nós, gente, que gostamos do controle, do planejar tudo nos seus mínimos detalhes, do perfeccionismo que muitas de nós somos ou já fomos, de querer tudo perfeito, nessas horas, muitas vezes, além da perplexidade, vem também sentimentos contraditórios, como a raiva. Como assim? Quem mexeu aqui? Quem mudou o cenário? De que forma fizeram isso? Quantas pessoas reagem negativamente quando as coisas fogem ao seu controle? Perdem totalmente o controle? Nem entendeu o que está acontecendo, mas a raiva já acionou a alma e criou um monte de hipóteses do que pode ter acontecido, de quem fez aquilo e como fez. Nossa alma é assim, gente. Prospera rapidamente quando algo desarruma a nossa organização e o nosso planejamento tão bem feito. E eu fico imaginando como foi para aquelas mulheres tão cuidadosas, tão amorosas e tão planejadas, quando elas chegaram lá para perfumar o corpo que já deveria estar em estado de decomposição. Quantas situações na nossa vida que a perplexidade nos atinge e não sabemos o que fazer. De repente, diz o versículo 4, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Já imaginaram, gente? Não era só veste clarinha, não. Eram vestes resplandecentes. Você consegue olhar diretamente para o sol? Não. Ofusca a nossa visão.
O brilho intenso da claridade arde nossos olhos. E eu penso que ardeu também os olhos dela e todo lugar ficou iluminado. Gente, sepulcro é lugar sombrio. Eu já entrei no sepulcro lá em Jerusalém e há pouca claridade. É uma porta pequena, não há como ter claridade. E de repente elas veem a presença de 2 homens com essas roupas brilhantes. Eu imagino, meu Deus, o que é isso? E a reação diante do que não compreendemos e que nos assusta foi o que essas mulheres tiveram. Está ali escrito no versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Versículo 5 aí, pessoal. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. O medo tomou conta dessas mulheres naquele momento. Por quê? Porque ela se deparou com algo que elas não sabiam. Era um medo que paralisava o ser humano. O medo que leva ao pânico. O medo que paralisa o raciocínio lógico. Que distorce completamente os comportamentos e sentimentos. O medo, gente, sempre aponta para o maior dos medos dos seres humanos. Qual é o maior medo que todos nós temos? Medo da morte. O medo final. Nós vimos isso lá em Gênesis 3, como o medo entrou na humanidade. Por quê? O medo da morte é o medo final, porque nós não fomos criados para morrer. A morte é uma subversão da vida. Adão errou o alvo da vida eterna, portanto nós nunca nos acostumaremos com a morte. Ela sempre traz um cenário de dor. Todos nós que já perdemos alguém. A dor vem, a dor da saudade, a dor de imaginar a vida sem aquela pessoa, e algo começa a se configurar, trazendo sofrimento. Mas diz a palavra de Deus que o segundo Adão, Jesus Cristo, precisou morrer pela dura morte de cruz, para que ele pudesse tirar das mãos do inimigo a chave da morte. Portanto, diz Romanos 5:12, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E 1 Coríntios 15, 21, 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos somos vivificados. Portanto, enquanto estamos nesse corpo que sofre, que adoece, que pega Covid, que ninguém está isento, o medo da morte faz parte da vida humana, mas Cristo afasta o medo pela promessa da vida eterna. É o nosso eterno desafio entre a fé e a razão. As mulheres foram ao sepulcro naquele momento angustiadas, movidas por esses sentimentos contraditórios. O medo as fizeram baixar o rosto para o chão. É isso que o medo faz. Ou é isso que o medo faz. E ali tinha 2 homens vestidos de vestes resplandecentes. Mas o medo faz a pessoa perder o foco. O medo afeta a memória, porque o medo aciona também a insegurança. E quando o medo vem, a gente esquece tudo, dá um branco na mente. A ansiedade vem. Então escute o que os homens disseram para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Meu Deus, que pergunta difícil. Elas o viram declarar: está consumado. Elas o viram expirar. Os anjos não esperaram a resposta delas. Elas não tinham resposta cabível diante daquele questionamento. Então eles responderam: ele não está aqui. Ressuscitou. E porque ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com Cristo em glória. Reativar a memória daquelas mulheres paralisadas pelo medo é um desafio.
Primeiro você tem que acalmar o coração agitado e turbulento com palavras firmes. Ele não está aqui. Alguém está com medo? Use palavras firmes. Firmes, olho no olho, para tirar a pessoa daquele mecanismo do medo, para diminuir ali no cérebro todo aquele movimento. E aqui eu penso que elas ergueram o rosto que estava fixado no chão. E para reativar a memória, você tem que levantar o rosto. Para reativar a memória, você tem que olhar para cima. O salmista diz isso no Salmo 121, quando ele diz: elevo os meus olhos para o monte. E ele pergunta: de onde vem o meu socorro? Mas é preciso elevar. E quando ele eleva, ele pode dizer: eu já sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois de acalmar o coração delas, ele posiciona aquelas mulheres. Lembre-se do que ele lhes disse quando estava com vocês na Galileia. E aí ele reativa a memória delas, trazendo as promessas que no terceiro dia. E ele diz para ela: ao terceiro dia. É como se ele estivesse dizendo na minha linguagem: vamos lá, meninas, lembra das promessas? O que ele prometeu? O que ele falou? Ele não falou do terceiro dia? Aí eu acho que o terceiro dia acionou, né? Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Enfim se lembraram. Memória ativada. O que pode ativar a sua memória nessa noite das promessas que Deus tem na sua vida? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é porque eu não vou ter perda, não é porque eu não vou adoecer, não é porque terei problemas familiares, problemas de emprego, problemas financeiros, não. A questão é que o Deus da presença estará conosco em toda e qualquer situação. O Deus da presença, é nele que nós temos que firmar. E é tão interessante quando a gente olha toda a Bíblia, gente. Nós vamos ver inúmeras vezes Deus falando: não tenhas medo, acalma o seu coração, eu estou com você em todos os momentos. Quando Josué ia levando aquele povo, né, que Moisés ali já tinha morrido, que ele vai levar o povo para a terra prometida, só no capítulo 1 de Josué, tem 4 vezes Deus falando com Josué: não tenhas medo, ser forte e corajoso. 4 vezes, gente, uma palavra de encorajamento. Eu posso dizer para você: fulana, ser forte e corajosa. É uma palavra de encorajamento. Mas quando eu digo 4 vezes, isso quer dizer que a sua estrutura psíquica está vulnerável às fragilidades. E Deus, como conhecia Josué, apesar de toda a experiência de um líder forjado ao longo do deserto, que já tinha testado a sua coragem quando foi lá espiar a terra prometida, quando todos viram como gafanhotos, ele viu: a terra é nossa, porque o Senhor está conosco. Mas nesse momento, ali nesse momento, ele precisou dessa palavra: não tenha medo, ser forte, ser corajosa. É o que o Senhor diz para nós na palavra. Essas 4 vezes dizia: eu estarei com você, assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, novamente, o que nós precisamos nos momentos de medo é ter a convicção, ativar a nossa fé, que o Senhor está conosco, e receber essas palavras. Coragem, gente, não é a ausência de medo. Coragem é a resistência ao medo. De coração, agem do verbo agir.
Haja com a paixão, haja movido por um propósito, haja por uma razão. Eu estou aqui, eu estou viva, eu posso cada dia traçar os meus objetivos. Eu não estou só nessa caminhada, o Senhor está comigo, a palavra me garante a sua presença. O Deus da presença está comigo, e se o Deus da presença está comigo, o Deus da provisão também está. E essa é a certeza que nós temos. Então, levante a cabeça, traga à memória o que pode dar esperança. Nós ouvimos cânticos maravilhosos aqui hoje, que encheram a nossa alma de alegria e de esperança, que fala exatamente dessa expectativa. O controle não está nas nossas mãos. O controle está nas mãos dele. Ele é soberano, Senhor dos céus e da terra. Tudo o que acontecer à nossa volta pode fugir do nosso controle, mas se a gente estiver firmado nas promessas, mesmo que a gente feche os olhos aqui nessa terra, na hora que você fechar, que você conclui a sua missão aqui no mundo, resta a bem-aventurada esperança da glória de Deus. Então nada pode nos derrotar. Podem até confinar o nosso corpo, mas ninguém pode confinar a nossa alma, ninguém pode colocar a nossa alma no cativeiro, quando nós temos uma alma livre. Não estamos sozinhos. Temos um guia para tempos difíceis. Confiança é a melhor opção. Teremos dificuldades. Viva um dia de cada vez. Viva o momento presente. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Todos os dias a gente tem mal para enfrentar. Então não acrescente mais nenhum, não. Confie. Oração, palavra, fé, esperança, harmonia interior pela presença do Espírito Santo. Acesse a fé. A pastora Marione leu aqui no início, Romanos 12, versículo 2, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Insere na sua mente, implante na sua mente pensamentos da palavra de Deus, que possa mudar, porque aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu acho. Então, implante na sua mente a palavra. Expressões de encorajamento. Exercite a confiança e trabalhe o medo. Não temais. Aquietai-vos. A alma ansiosa fica turbulenta. Vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Na hora do desespero a gente fala por onde não deve, aquilo que não deve, acaba falando coisas que só vão trazer mais sofrimento. Então, fecha a boca, confie no Senhor. Se a situação já foi para uma patologia, busca ajuda psicológica, busque alguém para conversar, fale dos seus medos. Por quê? Porque nesses momentos, somente a paz harmoniza o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E o Deus da paz, 1 Tessalonicenses 5:23. A gente só lê a segunda parte do versículo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha a primeira parte. O Deus da paz nos santifique em tudo. Somente a paz harmoniza o nosso psiquismo. Somente a paz acalma o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque o Deus da paz, Ele está conosco. Ele é o Deus da presença e Ele é o Deus da provisão. Portanto, ser forte e corajoso. Vamos ficar em pé. Nós não estamos isentos de sofrermos. Nós não estamos dizendo de chorarmos. Nós não estamos dizendo de sentir medo. O medo vem, gente. O medo vem.
Nós passamos muitos medos. Mas nessa hora a gente se agarra no Senhor. Mas eu quero orar por aqueles que nessa noite talvez estejam se sentindo como aquelas mulheres que estavam tristes, perplexas, frustradas, inseguras, com medo da perda, olhando para baixo, limitadas, sem foco nas promessas, porque estavam enfrentando lutas. Se você está enfrentando alguma luta, se você tem lidado com algum desafio que tem te deixado insegura, com perplexidade, incertezas, e você precisa de oração, eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e vem aqui para frente. Vem aqui para frente. A palavra de Deus diz que quando nós oramos juntos, a comunhão na oração tem um efeito muito forte nas nossas almas. As lutas, as adversidades, as enfermidades, fica mais fácil a gente lidar com elas quando nós temos companhia na nossa caminhada. O Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece cada momento de dor que você já passou. Aliás, o Senhor conhece as lágrimas choradas no seu travesseiro que ninguém viu, mas Ele viu e Ele colheu suas lágrimas. Portanto, nessa hora, vamos falar com o Pai. Vamos falar com o Pai. Adão e Eva fugiram do Pai por medo, mas nós queremos o Pai. Nós precisamos do Pai. Talvez seu pai, em algum momento da sua vida, tenha falhado com você. E quando os passos dele vinham para chegar em casa, ele acionava o medo. E não a paz, e não a harmonia. Mas há um Pai que nos toma pela mão. E que nos chama de filha amada. Filha amada do Pai. É Ele que nos dá esse senso de pertencimento. Vamos orar. Pai, como é bom poder te chamar de Pai nessa hora. E saber que nós não estamos sós na caminhada. Que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Por mais difícil que seja o momento, por mais adversidade que tenha na nossa história de vida, por mais dolorosa que seja a situação, até mesmo diante da morte, Pai, quando não sabemos o que fazer, quando não temos nenhum controle sobre a situação, sabemos que podemos segurar na Tua mão, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que não estamos sós na caminhada, sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que nos ampara, que nos acolhe, que nos dá o aconchego para a nossa alma. E somente a Tua paz, a confiança no Senhor, pode acalmar a nossa alma, aquietar o nosso coração. Por isso, Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui na frente. O Senhor conhece a necessidade mais oculta, aquela que nem a própria pessoa sabe, ou que ela não disse para ninguém. O Senhor sabe. Por isso eu te peço agora, Pai, passa o bálsamo. Passa o bálsamo em cada coração. Passa o bálsamo em cada alma. Traz agora o refrigério, Senhor. Traz o conforto da Tua presença, Pai. Que o coração de cada pessoa aqui, de cada mulher, de cada homem, possa sentir esse refrigério como um jardim regado, cujas águas jamais faltam, como a Tua palavra diz, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Se tem aqui alguma mulher que ainda não Te conhece, Senhor, que ainda não Te recebeu como Pai, ó Pai, que nessa tarde, nesta noite, ela possa agora tomar a decisão no seu coração de ter o Senhor como Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai. E Te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos por Jesus Cristo, que foi
entregue na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e por isso a nossa fé não é vã, e nele nós confiamos, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, doutora Ilma, por essa mensagem maravilhosa que tanto falou aos nossos corações. E que o Deus de paz nos leve em paz para os nossos lares e nos dê uma noite de paz. Uma lembrança. Os livros estão lá fora. As irmãs podem passar e perguntar qual a mesa dos livros da doutora Ilma, e podem comprar e levar um pouco dela para suas casas.